Caríssimos irmãos e irmãs, nos convida a contemplar o mistério central de nossa fé cristã, a revelação de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta celebração, somos chamados a louvar e adorar o Deus uno e trino, que se dá a conhecer a nós em sua infinita bondade e amor. Com alegria, iniciemos nossa celebração cantando. A ti, meu Deus, elevo meu coração. E eu quero saudar a todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Quem sempre está conosco, quem está nos visitando, quero saudar a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos da obra, YouTube Padre Manzotti Oficial. E vamos juntos cantar que a ternura de Deus vem nos abraçar. A tua ternura. Te aclamar, Deus trino de amor. Que a graça do Deus Trindade, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, no Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos na solenidade da Santíssima Trindade, mas se observaram no sinal da cruz, e a saudação inicial do Padre é trinitária. Este Deus unitrino, esse Deus comunhão. Peçamos perdão a Deus por tantas e tantas vezes que nós não agimos motivados pela nossa fé na Eucaristia, pela nossa fé na palavra revelada, a nossa fé no Espírito Santificador. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs,
que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Unamos as nossas vozes para glorificar este Deus Trindade, cantando. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra. Qual a sua intenção? Eu quero trazer presente todos aqueles que mandaram e-mail, os que mandaram pela plataforma 41 3221 6060, aqueles que ligaram, inclusive você pode ligar agora pedindo intenções para as missas, 0800 410 6060. Rezo por todas as intenções, mas de modo especial pelos nossos associados, e citando estes, faço aqui presente todos. Marilisa Genesine Tavares, Canoas, Rio Grande do Sul. Glória de Lima Barreto, Barra do Mendes, Bahia. Maria Claudiane Soares dos Santos, Morro Agudo, São Paulo. Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos na profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade da sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A liturgia nos conduz a uma experiência do amor divino que se manifesta na criação, na redenção e na santificação. Ouçamos com atenção. Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não haviam os mananciais das águas. Antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada.
Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto, e reprimia as fontes dos abismos, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditando esta leitura, cantemos o Salmo 8, que tem por antífona: Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Todos. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Salmodiamos. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glórias e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés dispusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse isto, que o que ele receberá vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Trindade Santa, cantemos. Trindade Santa, Filhos amados, filhas queridas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, celebramos, contemplamos a solenidade da Santíssima Trindade, da fé católica, apostólica, romana. É a nossa identidade. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês percebem, eu falo muito, inclusive quando eu vou anunciar, fazer as ações, pedindo quilos de alimento, eu falo do CNPJ, não falo? O CNPJ é a identidade de uma empresa. O RG é a identidade de uma pessoa. E a Santíssima Trindade é a identidade de um católico. Nós cremos em Deus que é Pai, em Deus que é Filho, em Deus que é Espírito Santo. E Deus nos permite celebrar a Trindade Santa. Muitos vão dizer: eu não consigo compreender, eu não sei se é para compreendermos. Eu repito a frase: eu não consigo compreender a Trindade Santa. Eu insisto, eu não sei se a nossa inteligência humana limitada, mesmo os mais eruditos, como Santo Agostinho, não o fizeram. Por acaso, nós chegaríamos à compreensão desse mistério inefável, inestimável? Talvez aqui nos faça lembrar que somos criaturas e conhecemos um pouquinho do outro lado, mas é sempre uma visão limitada ou uma parte do todo. Isso é bom para nós, sabe por quê? O nosso nariz não fica tão empinado, não corremos o risco de nos acharmos maior que o Criador. Quando nos deparamos com certas verdades, verdades e realidades que falaremos, e não compreendemos, isto nos faz, como aquela história, estar no nosso lugar.
estar onde devemos estar, criaturas de Deus. Eu quero dizer que é lamentável que quando nós rezamos, por favor, não tire do contexto que eu vou falar. O perigo de um corte aqui e um corte aqui vai colocar na minha boca coisas que eu não disse. É lastimável que quando nós falamos Deus, 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 a palavra Deus, às vezes é muito impessoal. Nós, quando rezamos Deus, Senhor, é impessoal. Entendeu essa parte? Porque a partir do momento que eu começo a falar Abba, paizinho, papai, a partir do momento que eu falo Jesus, a partir do momento que eu falo Santo Espírito, Espírito Santo, nós saímos desta área genérica, deste aspecto de pronomes, para entrar na pessoa da Santíssima Trindade. E vamos pensar, por muito tempo a igreja, nós os católicos, se referiam muito assim, Deus, Deus, Deus. Muito pouco falava-se Pai. Eu cresci, eu não chamava meu pai de papai, mas quando nós irmãos falávamos entre nós, o papai, a mamãe, Jesus chamava Abba, paizinho. Olha que intimidade. Depois, quando falamos Jesus, ainda existem pessoas que, por exemplo, Jesus se tornou Deus depois do batismo. Errado, anatemacit, erro doutrinário, heresia. Jesus estava desde a criação, junto com Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus é Deus por completo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Jesus é Deus. Por isso, nós falamos para Maria, logo no início do ano, Nossa Senhora Theotokos, Mãe de Deus. Por que ela é Mãe de Deus? Porque é mãe de Jesus. Jesus é Deus? Então ela é Mãe de Deus, Theotokos. Espírito Santo, essa liberdade com o Espírito Santo, entre aspas, eu falei que se fizerem cortes hoje na minha homilia, estou lascado. Mas essa intimidade com o Espírito Santo, Pentecostes, renovação, batismo no Espírito, dons carismáticos, é algo muito recente. É algo que vem com a renovação carismática católica. Não era comum. Então nós fomos criados falando sempre Deus, mas nem sempre entendendo que nessa palavra Deus, no bojo e no conjunto, estão três pessoas. E quando eu me refiro a uma, eu me refiro a outra. E se é nossa identidade, nos falta um pouco desta familiaridade. Eu tenho um Deus, e este Deus é meu Pai. Eu tenho um Deus, e este Deus é Jesus Cristo. Eu tenho um Deus, e este Deus é o Espírito Santo. Três pessoas. Hoje a Santíssima Trindade. Alguém poderia, padre, fale um pouco mais, seja um pouco mais claro. Se você quer um pouco mais de clareza, quando nós não compreendemos a essência, a gente começa pelas beiradas. Você pega um prato de polenta, quente, ou de curau, quente. Seria meio troncho se você tacasse a colher e comesse quente no início. É assim que se come? Pelas beiradas. É ou não é? Oxe, é claro que é. Então vamos pelas beiradas.
A primeira leitura fala da sabedoria, mas na verdade sabemos que a sabedoria é o Pai. Então, o Pai, podemos conhecê-lo pelo seu grande atributo, e tantos outros, mas qual é o grande atributo do Pai? O Criador. Mas ele não estava na redenção, estava, mas o atributo principal do Pai, Criador. Do Filho, Jesus Cristo, Redentor. Olha para a cruz. Não quer dizer que um está desligado do outro. Existe algo dentro deles que se misturam e se divergem. Se distinguem, perdão, não divergem. Distingue o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador. Repita comigo: o Pai Criador, o Pai Criador, o Filho Redentor, o Filho Redentor, o Espírito Santificador, o Espírito Santificador. Por isso, nós, na nossa oração pessoal, agora, feito essa parte, vamos para a vida de oração. Nós deveríamos mais nos relacionarmos com o Pai. E saber que este Deus é Pai. Quantas vezes, se nós fôssemos por um processo de amorização em Deus Pai, nós teríamos as nossas fragilidades curadas, nossas feridas cicatrizadas. Lembre do Pai da misericórdia, do que a gente chama de parábola do filho pródigo. Ter essa experiência com o Pai que acolhe sempre. Então nosso Deus é acolhedor, nos quer em casa. Este nosso Deus que é Pai, me trata como um filho, e um filho muito que especial. Este Deus que é Pai, Ele me teceu desde o ventre materno, Ele me conhece desde o momento que eu fui concebido. Este Deus que é Pai me gerou, muda muita coisa, e me ama com amor eterno. Profeta Jeremias. Então não é um Deus impessoal, é um Deus que é Pai. Da mesma forma, a nossa relação com Deus, Jesus Cristo. Jesus. A gente costuma dizer, este nome tem poder. Jesus não é uma ideia, eu começo a me relacionar com uma pessoa. Eu sei que você vai falar que meu sermão está muito teológico, mas eu estou tentando, na medida do possível, mostrar a nossa relação com a Trindade, mais do que a Trindade em si, que isso não conseguimos, nenhum santo conseguiu, nem Santo Agostinho, nem São Tomás de Aquino, por mais que existe o grande tratado de Uno e Trino. Eu seria simplesmente gastar tempo tentando explicar algo que é dificílimo. A meu ver, não se entende. Então é uma relação com Jesus, pessoa. Então ninguém dá vida por ideias. Agora, os cristãos e nós somos chamados a dar uma vida por uma pessoa. Jesus Cristo que é Deus. Jesus Cristo que eu amo. Jesus Cristo que é Deus e deu a vida por mim na cruz. Jesus Cristo que é Deus, que me amou até as últimas consequências. Então difere, já não é mais um Deus distante, é um Deus próximo. Da mesma forma, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é pomba, não é tal qual uma pomba, parecido com. Não é fogo, tal qual línguas de fogo. O que é o Espírito Santo? É o fogo abrasador entre o Pai e o Filho. Mas é também Deus. O Espírito Santo ter uma relação com este Espírito iluminador,
santificador. Falar com o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo, pedir um batismo no Espírito Santo, um reavivamento no Espírito Santo. Então as nossas preces, as nossas orações, elas deviam ser mais diversificadas. Não poderíamos nos bastar só as orações decoradas. Nós podemos ter um diálogo amoroso com este Pai, este Filho e o Espírito Santo. Um diálogo amoroso. Nós nos enlatamos, nós nos fechamos, nós nos enquadramos, e ao mesmo tempo enquadramos Deus. Deixa Deus ser Deus. Por isso, a segunda leitura, e eu sempre falo, pega hoje no aplicativo da obra Evangelizar é Preciso, e deixo como uma tarefa, ler a segunda leitura. O aplicativo é fácil, você baixa, você coloca lá no teu App Store, Evangelizar é Preciso, você baixa, é gratuito para baixar, é gratuito para manter, não paga mensalidade. Tem a segunda leitura, que diz assim, veja que lindo, que profundo, desta relação amorosa com a Trindade. Eu já tentei me fazer explicar. Nós nos gloriamos em nossas tribulações. Que estranho. Tribulação a gente quer rechaçar. Espera aí, São Paulo está falando aos romanos, a tribulação deve nos levar a nos gloriarmos? Sim, porque em Deus, na Trindade, a tribulação gera constância. O que é constância? Algo mais perene. Nós não podemos viver a solavancos. Nós não podemos viver a vida espiritual com bipolaridade. Não. A relação com o Pai, com o Filho e Espírito Santo tem que ser algo permanente e sereno. A tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada. E a virtude provada leva à esperança. Não é por acaso que o jubileu é peregrinos de esperança. A tribulação, uma virtude provada, nos leva à esperança. E a esperança não decepciona. Mas espera aí, padre, de que esperança o senhor está falando? Ô filho, estou falando de Deus. Deus não decepciona. O amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho, o amor do Deus Espírito Santo não decepciona, porque Ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então hoje, ao celebrarmos a Santíssima Trindade, um tanto aquém da nossa compreensão, melhoremos a nossa relação com a Trindade. Depois da Santíssima Trindade, o que vem é Corpus Christi, que se celebra na quinta-feira. Quinta-feira agora, pós Santíssima Trindade, onde, depois de ter celebrado da Páscoa a Santíssima Trindade, se celebra Jesus Eucarístico. E eu só tenho a dizer que, neste dia que é feriado católico, todos os católicos são exortados, chamados, convocados a ir para as procissões, na sua cidade, na sua diocese, porque a procissão, o seu ato público é dizer: eu creio na Eucaristia. Se nós católicos não o fizermos, ninguém o fará. Por fim, quero lembrar que dia de Corpus Christi
nós temos neste santuário, ao meio-dia, uma missa, e nós fazemos o tapete da caridade, onde as pessoas trazem alimentos, trazem cobertores, trazem blusas, e nós fazemos a procissão. Mas às 14h30, exatamente às 15 horas, transmitido pela TV Evangelizar, por todo o sistema rádio, TV, aplicativos, nós temos a missa em frente à Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz, na Praça Tiradentes. Missa presidida por Dom Peruso, os auxiliares, os padres presentes, eu também, e depois aquela procissão pela Cândido de Abreu, terminando com a bênção do Santíssimo lá no Círculo Militar. Eu falei, somos exortados, chamados, convocados a dizer: eu creio na Trindade Santa, eu creio na Eucaristia. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos elevar a Deus as nossas preces. Deus unitrino, escutai a minha prece, todos. Deus unitrino, escutai a minha prece. Pela Igreja, para que, inspirada pela unidade e pelo amor da Trindade, seja sinal de comunhão e testemunho de fé no mundo, rezemos. Deus unitrino, escutai a nossa prece. Pelos governantes, para que conduzam os povos com justiça e sabedoria, refletindo os valores de paz e unidade que emanam da Trindade, rezemos. Deus unitrino, escutai a nossa prece. Pelos que sofrem, para que sejam fortalecidos pelo amor do Pai, consolados pelo Filho e iluminados pelo Espírito Santo em suas dores, rezemos. Deus unitrino, escutai a nossa prece. Pelas famílias, para que vivam unidas no amor e na fé, à imagem da comunhão divina da Trindade, rezemos. Deus unitrino, escutai a nossa prece. Atendei-nos, ó Pai, em nossas preces, aquelas que foram feitas publicamente, mas tantas outras intenções que ficam no interior da nossa alma, no silêncio do nosso coração. Atendei, Pai, por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Passemos ao rito das oferendas. Você que está aqui pode fazer a sua oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, torne-se um associado ligando para o número que aparece em sua tela. Participe também da campanha das Santas Chagas e faça parte desta obra de evangelização. Cantemos. Um coração para amar, para tê-lo.
coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos, santificai pela invocação do vosso nome esta nossa humilde oferenda, e por meio dela tornai-nos uma dádiva perene para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor. Não uma única pessoa, mas 3 pessoas num só Deus. Tudo que revelastes a nós, cremos a respeito de vossa glória. Atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que não cessam de proclamar todos os dias cantando a uma só voz. Santo, Santo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornam o corpo, o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, de sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires, São Pio de Pietreutina, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio Peruso, seus auxiliares, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fé e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Aos que estão aqui na igreja, os que acompanham pelos meios de comunicação, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Recebamos o pão do altar, renovando o nosso compromisso de viver a nossa comunhão fraterna e trinitária. Cantemos.
vida, outro Deus não perdão viverei. Cantemos juntos, como é bom ter fé, como é bom ter fé. Como é bom ter fé, acreditar. Nada temerei, pois Deus comigo está. Oremos. Senhor nosso Deus, proclamando nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade, nós vos pedimos que a comunhão neste sacramento nos sirva para a salvação do corpo e da alma por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero mais uma vez enfatizar que Corpus Christi é um feriado católico e, portanto, eu digo a você do Brasil e do mundo, é um dia
saiba na sua diocese, saiba na sua paróquia, na sua comunidade, o momento que será da missa e a procissão. Nós, unidos à Arquidiocese de Curitiba, teremos a seguinte programação. Às 12 horas, eu presido a missa aqui no santuário, e nós fazemos aqui dentro do santuário o tapete da solidariedade. Ao você estar presente, traga alimentos ou traga um agasalho, um cobertor, e fazemos a procissão. Às 14h30, o Ministério e eu estamos em frente à igreja Basílica Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Praça Tiradentes, na nossa catedral. A missa às 15 horas, presidida pelo arcebispo Dom Peruso. Nós iremos transmitir, você pode assistir tudo, de todo o Brasil, pela transmissão da TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, pelos aplicativos de YouTube Padre Manzotti Oficial. Tem a missa, terminada a missa, saímos em procissão até Praça Nossa Senhora de Salete, que é o centro cívico, e lá acontece a bênção. São quase 1 quilômetro de extensão, o tapete feito, coisa mais linda, pelas igrejas, pelas paróquias, pelos movimentos. Você é nosso convidado a estar presente ou acompanhar tudo pela TV Evangelizar. Quero lembrar, dia 28 e dia 29 de junho, nós teremos as 24 horas na presença do Senhor. Dá uma salva de palmas, é bom demais. Em julho, dia 19, segundo Evangelizar Divinópolis, e dia 26 de julho, primeiro Evangelizar, é preciso, Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Logo você já vai ter todas as informações, inclusive para o Maracanãzinho é preciso fazer a sua inscrição, é gratuita, mas é preciso se inscrever devido ao número limitado de pessoas. E sempre o meu apelo, torne-se um mensageiro da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Pode ser hoje, pode ser agora. 0800 410 6060. E não deixe de fazer a sua contribuição para a campanha de Jesus das Santas Chagas, para as melhorias na transmissão, e não esqueça de aderir ao livro Ouro, que é para pagar as parcelas da terra prometida. Quem já o fez, faça de novo, ou comente com um amigo, uma amiga. O livro Ouro está aberto até a 18ª prestação, até fecharmos, e ele vai ser enterrado embaixo do cruzeiro na terra prometida. Vamos à bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Pietrelcina, nos méritos das Santas Chagas, abençoe-vos Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que Cristo e Nossa Senhora os acompanhem. Graças a Deus. É preciso acreditar, vai lá, cante. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.